professores! Bem-vindos novamente ao canal Balé Bela, um canal especialmente para vocês, professores. E hoje nós iremos falar sobre a segunda parte do vídeo sobre balé infantil, que são crianças de 4 a 5 anos. E hoje eu tô falando mais assim, mais tranquila, porque hoje eu estou no papel de mamãe. Babá eletrônica da bebê está aqui, então se tiver alguns cortes é porque eu tive que ir lá socorrer a minha bebê, porque já são 10 e tanto da noite e ela tá dormindo. Vamos ver até a hora que vai dar certo aqui. Aí depois eu faço os cortes e faço novamente. Mas hoje eu vou falar então sobre a segunda parte da aula, que vai entrar especificamente sobre os passos, o que vocês vão ensinar de fato para cada criança. Para esse tipo de turma, o que vocês vão passar. Tem que lembrar que são crianças de 4 a 5 anos. Então são crianças pequenas, que requer mais cuidados. Então, vamos falar sobre a estrutura de uma aula para balé infantil. Uma aula de balé infantil tem várias formas de começar. Como que a gente vai começar uma aula de balé infantil? Pode começar em círculos, no chão, na diagonal, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. Utilizar a parte total da sala e definir já nesse primeiro momento, nesse primeiro exato momento, o que é diagonal direita, o que é diagonal esquerda, o que é o centro, ok? Essas são as partes importantes. O espelho, o porquê se utiliza o espelho. Tem que já colocar na cabecinha delas que o espelho é o público, então sempre a gente vai dançar para o público, isso é muito importante. A movimentação pode ser a mesma. Você pode fazer corridinha, pode fazer skip, pode fazer galope de lado, pode fazer galope de frente. É a mesma estrutura, da mesma forma. O que vai mudar é como o exercício vai ser executado, tá? Uma coisa muito importante. Quando for ensinar um passo, ensinar só ele. Por quê? Elas são muito pequenas para entender e absorver várias coisas, tá? Então, se for ensinar sexta posição, ensinar só a sexta posição de várias formas. Se for ensinar battement tendu, ensinar só ele. Se for ensinar corridinha, ensinar só ela, de várias formas, de vários formatos na sala. Uma coisa muito importante que eu falei que eu iria passar para vocês, né? Por que não utilizamos barra? Por que a gente não utiliza barra nesse período? A barra é algo muito específico do balé, mas como são muito pequenas, elas não têm ainda altura para adquirir esse posicionamento que é abaixo do ombro. Então, se você for colocar as meninas pititicas na barra, elas vão ficar assim. E assim, não tem estrutura para segurar o corpo, não tem estrutura, não tem, entenderam? Vai ficar assim. E se for de costas para barra, vai ficar assim. Vocês podem colocar elas desse jeito que vocês vão ver como é que elas vão ficar. Então elas não têm noção do corpo ainda. Então tem que manter a postura, tem que ficar com o braço abaixo do ombro para segurar as costas. Então isso é muito importante. Por isso que eu particularmente não utilizo barra nesse período. E não indico. Porque elas não têm força nas costas, elas não têm força na lombar para segurar o bumbum para dentro, para segurar as costas retas, para apertar a barriga. Elas não têm noção do corpo delas ainda. Então, isso vocês têm que começar a trabalhar nelas, noção de corpo. O bumbum tem que encaixar? Tem que encaixar. A barriga tem que estar para dentro? Tem que estar para dentro.
as costinhas têm que ficar igual de princesa? Igual de princesa. Então, elas têm que começar desde sempre a ter essa noção. Outra coisa importante, sempre utilizar mão na cintura. No máximo, uma mão na saia. Igual eu tô falando, elas não têm força nas costas, elas não têm força abdominal para segurar o movimento. Então, não adianta você querer colocar 30 milhões de braços se elas não têm estrutura física para sustentar. Então, o que eu indico para vocês? A partir de abril, maio, depois que elas já estão tendo mais consciência de corpo, mais consciência do que está acontecendo, aí vocês vão ensinar primeira posição de braço, quinta posição de braço para fazer voltinha e mais pra frente a segunda posição de braço, que eu falo que é a bola grande, a bola pequena e a cabaninha, porque aqui dá sombra. Aí eu falo para elas que é a cabaninha. Então, dar esse posicionamento de braço para elas é muito importante. Sim, mas com essa ressalva de que elas estejam entendendo o corpo delas, entendendo o que são as costas, o que são as mãos, os braços. Isso tudo elas têm que ter noção. Um pouquinho mais pra frente eu vou explicar pra vocês em questão de exercícios, pra vocês colocarem elas pra fazer esse tipo de exercício, pra elas entenderem mais sobre o corpo. E sempre que vocês forem utilizar esses braços, utilizar na forma parada. Impor debrar, no máximo uma voltinha, para elas entenderem que os braços fazem parte do movimento, mas com calma, porque elas ainda não entendem que vai fazer um exercício de braço, perna, cabeça. Não, nessa idade eu não indico, tá? Importantíssimo também ensinar para essas meninas, para esses meninos, o que é direita e o que é esquerda. Pessoal, eu recebi várias vezes, por muitos anos, crianças com 9, 10, 11, 12 anos que não sabiam o que era direita e esquerda. Então, essas crianças têm que aprender o que é direita, o que é esquerda. Ainda mais para nós bailarinos, a importância do que é a direita e a esquerda. E a gente faz os passos para a direita e para a esquerda da mesma forma. E elas têm que entender o que é direita, o que é esquerda. Exercícios que mostrem o corpo. A criança tem que enxergar o corpo dela. Tem criança que chega que não sabe brincar de cabeça, ombro, joelho e pé. Que é aquela brincadeira simples que a gente aprende, que é muito importante. Não sabe. Então, é importante, brinquem com elas, coloquem essa música, façam exercícios de cabeça, ombros, braços, sentada no chão mesmo, façam roda, mãos, aí levanta, cintura, quadril, as pernas, o joelho, o tornozelo e os pés. Elas têm que ter noção disso tudo. Vou falar de novo. Cabeça, ombros, braços, mãos, cintura, quadril, pernas, joelhos, tornozelos e pés. Isso, gente, só isso aqui que eu falei agora pra vocês. Dá pra fazer inúmeros exercícios com esses nomes que eu falei pra vocês da parte do corpo humano. Idealizem, façam os exercícios na diagonal, em círculo, em parzinho. Dá pra fazer várias coisas nesse sentido. Mostrar pra elas a questão da postura. Postura de bruxinha, postura de bailarina. Pra elas terem noção do que é ficar com as costas retas e o que é ficar de qualquer jeito, tá?
eu vou falar aqui pra vocês de uma forma muito específica, mas muito específica mesmo, que eu até escrevi, eu vou falar da forma que eu escrevi. Ensinar pra elas que o balé se conta de 1 até 8. Elas vão, tia, mas por que de 1 até 8? Por que não é de 1 até 10, de 1 até 12? Por que de 1 até 8? Então, eu vou falar aqui. Vocês podem utilizar palmas, pandeiros, chocalhos, para mostrar para elas 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e marcar com elas esse contar, para elas entenderem que vai de 1 até 2, de 1 até 4, de 1 até 8, mas o limite é de 1 até 8. Ao aprender ou praticar dança, a maioria das músicas são divididas em segmentos ou unidade chamada 8 contagens. Cada um desses segmentos é medido de contagens de 8 batidas, ou quanto tempo levaria para contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, de uma forma rítmica. Uma vez que a contagem de 8 é atingido, os dançarinos passam a começar de novo, a partir de um novo segmento começa. Outra coisa importante, então isso aí falando sobre a contagem de 1 até 8. Então ensinar para todos desde o começo por que é a contagem de 1 até 8. Ensinar por que os passos são falados em francês. Porque para todas é muita novidade. Nossa, que nome diferente, que nome esquisito, tia. Que é isso? Ensinar desde sempre e falar todos os passos em francês. Gente, plié, plié. Battement tendu, battement tendu. Skip. São alguns passos que são falados em inglês. Galope de cavalo, que é o gallop. Então, assim, ensinar para elas. Não é fácil. Gente, eu já vi. Isso aí ninguém me contou. Eu já vi. Chamar plié de agachadinho. Não, gente, vamos ter responsabilidade em ensinar, né? Agachadinho, agachadinho. Não. Eu já vi isso, gente. Eu já vi. Ninguém me contou. Então, ensinar de fato para elas desde o começo o que é plié de fato. O que é batiment tendu. O que é um élevé. Entenderam? E ensinar desde o começo, desde essa primeira fase, o que é devant, o que significa devant. E sempre fala, né? Só na frente. Não, devant é na frente. À la seconde, ao lado. Derrière, atrás. Tá? Então, ensinar isso para elas desde sempre. O que é devant, o que é à la seconde, o que é derrière. Para elas entenderem, frente, lado e trás. E sempre falar em francês, para ir acostumando o ouvidinho delas nesse sentido, em questão de nomes, tá? Agora a gente vai falar de uma parte muito importante, que é sobre falar de espaço. O que você vai trabalhar em questão de espaço? O que é o espaço? Ele é dividido em quê? Direções, nível, dimensão e distância. E eu coloquei algumas coisas aqui para vocês trabalharem com elas nesse sentido. Direções. O que são as direções? Frente, lado e trás. Dá para fazer inúmeros exercícios. Nível. O que é um nível? Em cima e embaixo. A gente pode trabalhar na diagonal, mão na cintura, sexta posição, fazer andão, plié, plié, élevé, élevé, plié, plié, élevé, élevé. Tem num vídeo meu de aula para baby class, se não me engano, aula pública, eu mostro esse exercício. Voltam lá, tem vários exercícios nesse vídeo que eu mostrei, mas aqui eu tô especificando bem. Dimensão. O que é dimensão? Pequeno, médio e grande. Brinca de canguru, pula pequenininho, agora
pula médio, agora pula grandão, pula grande. Trabalhar canguru com elas. Trabalhar distância. O que é distância? Perto e longe. Porque como que vocês podem trabalhar? Eu fiz um rio de EVA, coloquei jacarezinhos. Pula longe. Aí coloca florzinhas. Agora pula perto da florzinha. Dá pra fazer N exercícios. Agora vamos falar dos passos. Ai, minha neném tá mexendo. Vamos ver se ela vai acordar ou não. Não, tá dormindo. Só mexeu. Agora vamos falar sobre posições de pés. O que você vai ensinar nesse período? Sexta posição, que é os pés fechados. Primeira posição, que eu brinco muito, que é o pé de palhaço. E se a turma for bem evoluída tecnicamente, mais pra frente, segundo semestre e tudo, ensinar segunda posição, que eu brinco muito com elas, que é posição do caranguejo. Então vocês vão ensinar essas 3 posições, no máximo as 2. Agora, o que vocês vão ensinar na sexta posição com os pés fechados? Vai ensinar plié, élevé, battement tendu, que eu falo que é a linguinha do cachorro que arrasta no chão. Ponté, que é o biquinho do passarinho. Sexta posição, biquinho do passarinho. Sauté e voltinha. Isso tudo vocês podem ensinar na sexta posição. Em primeira posição, que é os pezinhos de palhaço, vai ensinar plié, élevé, battement tendu, à la seconde. E mais pra frente, na hora que elas estiverem entendendo o corpinho delas, na frente, se elas tiverem bom equilíbrio e entender. Nessa fase, pessoal, lembrar, muito bem lembrado, que não se ensina nada derrière. Elas não têm estrutura para segurar o corpo, para fazer nenhum tipo de atividade derrière, atrás, tá? Ensinar ponté só na frente, porque essa posição ao lado, elas não dão conta de tirar a perninha e levantar. Ao lado, elas não têm equilíbrio suficiente para isso. E vai ensinar sauté e voltinha. Também dá para fazer vários exercícios nesse sentido. Vamos falar agora de saltos. Vai ensinar sauté em sexta e em primeira. Vai brincar na diagonal. Pular canguru. Brincar com elas de pular saci pererê, que é a perna direita e a perna esquerda. Exercício de abre e fecha em sexta posição. De abre e fecha. Isso aqui futuramente vocês estão ensinando para treinar o échappé sauté. Entenderam? Vocês estão trabalhando exercícios que futuramente elas vão poder utilizar nesse sentido. Trabalhar o skip em várias direções, para frente e para trás, na diagonal, em círculo. Trabalhar também corridinha em várias direções. Nesse período, é em sexta posição, meia ponta bem alta e pequenininho, rapidinho. Mão na saia ou mão na cintura, tá? Agora vamos falar, pessoal, de uma parte muito importante da aula, mas que a gente tem que ter muita responsabilidade. Os alongamentos.
Pessoal, eu ando assistindo alguns vídeos no Instagram de algumas escolas, várias escolas que eu acompanho, professores, e eu andei vendo algumas coisas muito específicas para esse tipo de turma e que eu fico meio assim, falo, nossa, será que não tá pensando um pouquinho no sentido de estrutura física da criança? Eu vi esses tempos para trás uma professora forçando a aluna na borboleta, na abertura no Grand Descartes. Gente, aquilo doeu meu coração. Eu fiquei aflita, juro que eu fiquei aflita. Por quê? Em 20 anos que eu dou aula praticamente, eu nunca forcei uma aluna minha, a não ser que fosse alunas com 15, 16 anos que já sabiam o seu limite, se estava bom, se estava ruim, se estava doendo, se não estava doendo. Professora, pode forçar, professora, não, eu só aguento até aqui. Em 20 anos de profissão, eu nunca forcei uma aluna minha. Nem em abertura, nem em sapinho, nem em borboleta. Isso pra mim é meio fora, entenderam? Por quê? Às vezes a criança, por mais que você fala pra tia se tá doendo, se tá tudo bem, às vezes a criança não fala por medo, por receio, por falar assim, ó, eu quero ser melhor do que todo mundo, então pode me forçar. A criança não tem noção disso. Então, pessoal, por favor, prestem atenção nesse sentido. O que vocês estão... De que forma vocês vão alongar essas crianças? Não falo só de 4, 5 anos, não. Até 14, 15, 16 anos. Como que está sendo esse alongamento? Como que vocês vão fazer isso? Então, tem que lembrar que é tudo muito molinho. Que a musculatura não está preparada para aquilo ainda. Então, prestem atenção nisso de verdade. Agora eu vou falar para vocês treinarem com elas. Borboleta, fala para elas mesmo forçar a perninha. Gente, isso já é ótimo, isso já é o limite delas. Fazer sapinho, só deita, relaxa, faz sapinho. Não precisa ir lá e forçar não, tá? Fazer trenzinho, segura os pés e vai esticando a mão. Até lá, coloca a cabeça no joelho, volta de novo, faz isso. Gente, isso são ótimos alongamentos para essa face. Do relógio, faz pontinha e vai abrindo, igual o relógio, o ponteiro do relógio, e fechou. Abre o ponteiro do relógio e fechou. Isso é ótimo para elas. E se elas... Tia, como que faz abertura? Como que a gente vai trabalhar? Deixa elas fazerem. Põe a mãozinha no chão e vai escorregando. Não conseguiu mais? Sentou de bumbum, levantou, põe a mãozinha no chão, escorrega a perninha, sentou de bumbum no chão, levantou. Então começa a pensar nessa forma. Faz com elas também ponte, mas segurando, porque a criança não tem noção, tá? Vou falar agora a última parte que é muito importante, mas que muitas das vezes a gente esquece. Eu falo por mim também. Quantas vezes que uma aula ou outra passou em branco a reverência? O que é a reverência, gente? É o agradecimento. Elas têm que começar a entender que tem que agradecer pela aula, tem que agradecer, tem que fazer o movimento de reverência. Sempre, no final da aula, os últimos 2 minutos, põe uma música lenta, faça por debrar, faça reverência para a professora. Se tiver pianista, reverência para pianista, agradeça. Se tiver pessoas assistindo, se for permitido, o pai, ou mãe ou diretora da escola, agradeça a presença daquela pessoa. Então, sempre fazer o agradecimento no final da aula, tá? E pessoal, essa é uma estrutura de aula para balé infantil. Essa é uma estrutura de aula para crianças de 4, 5 anos. É uma estrutura de aula simples, que são passos específicos demais, mas que você vai ter que utilizar muita criatividade de vocês para estruturar uma aula, para montar uma aula alegre, divertida, porque essa faixa etária
elas perdem o foco muito rápido. Então façam aulas dinâmicas, com muita música, com exercícios de salto, dinâmica. Ah, uma hora no chão, uma hora na diagonal, uma hora no centro. Façam essas, diversificam essa dinâmica da aula, tá? E espero que vocês tenham gostado desse vídeo. O próximo vídeo eu vou falar sobre balé 1, que são crianças de 5, 6 anos. E eu vou fazer essa mesma estrutura que eu fiz desses 2 vídeos. O primeiro vídeo eu vou falar sobre o que você vai trabalhar, como que você vai trabalhar. E o segundo vídeo eu vou vir falando dos principais passos daquela fase, daquela faixa etária. Tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado. Obrigada. Pessoal, deixa o like para eu ter uma noção de que se vocês estão gostando. Deixa nos comentários dúvidas, opiniões, o que vocês acham, que isso é muito importante para mim, tá bom? Então, até o próximo vídeo. Beijos, tchau, tchau!